voltando à nossa programação do Festival de Cinema de Gramado na sua 40ª edição. Conosco aqui o cineasta Beto Souza, que é diretor de um dos filmes concorrentes, Insônia. Tudo bem, Beto? Tudo. O filme foi exibido ontem. Qual que foi a receptividade do público, a reação das pessoas? O que chegou até ti? Muito legal. As pessoas curtiram o filme e porque a gente sabe quando as pessoas... Claro que num festival também tem muito amigo, é difícil tu ouvir uma crítica de um amigo na hora do filme, mas a gente sente, sabe? Quando a coisa realmente é por uma questão mais de educação, ou realmente a pessoa está falando o que está sentindo, né? Claro. E eu senti ontem que as pessoas gostaram pra caramba do filme, saíram entusiasmadas, a história envolveu as pessoas, aplaudiram muito no final. E o próprio filme, ele, cara, a gente, esse filme a gente colocou assim, não teve lobby, não teve nada, a gente colocou, ele foi selecionado com outros, são quase 100 filmes que vêm para Gramado. Então tá todo mundo trabalhando, atucanado em vários outros trabalhos, então a gente colocou o filme, ele foi selecionado, já desde o início já tem uma boa apreciação do filme, né, uma boa recepção. E mais do que a sessão de ontem, eu tive um relato agora, porque o filme reprisou às 10 horas da manhã agora, e era uma plateia teen, assim, então. Total 14, 15 anos, uma escola, basicamente o público escolar aqui de Gramado, e adoraram o filme, aplaudiram muito, riram nas horas que tinham que rir, que a gente achava que era o lado cômico, porque ele tem um lado cômico que é legal. E o riso é fácil da gente saber. Quando o filme tem esquete de humor, que a gente pretende que tenha, e as pessoas riem, é porque funcionou. Tem uma coisa direta que a gente tem, né? Quando é um drama, é mais complicado. O humor é mais fácil de tu aferir, né? E ontem já teve muitas risadas, assim, e hoje os caras adoraram, a meninadinha ali, né? Interessante. Esse filme é voltado para uma temática mais adolescente, para um público jovem mesmo, Sim. né? Há uma carência realmente no mercado desse tipo de filme, no mercado brasileiro, principalmente. Sim. Eu acho que é um segmento aí que tu percebeu essa carência, foi proposital fazer esse filme para essa faixa etária, tu já sentia que estava precisando realmente investir nisso? Eu não produzi o filme também, né? Como outros filmes que eu tinha feito, que eu era produtor e diretor. Nesse filme eu só dirigi, que aliás é uma coisa maravilhosa. E a gente não ter preocupação, né, de quando chega no final das 12 horas de trabalho do set, de ver como é que está o dinheiro, como é que está o saldo no banco para pagar as pessoas, os fornecedores, é uma coisa maravilhosa. Mais tranquilo até muito mais. São ofícios completamente diferentes, né? São sintonias, são questões completamente diferentes. Direção é uma coisa, produção é outra. Mas tu me pergunta da questão do segmento. Já tinha pensado em direcionar. Desde a primeira vez que eu falei com os produtores, né, eu fui um diretor convidado, entrou em pauta direta essa questão. É um filme de mercado, sim, né? Não acho que deixe de ser um filme autoral por causa disso. O filme foi feito, a história que ele tinha que ser feita, né, com o roteiro que ele é. Mas claro que ele é um filme segmentado, ele pega essa faixa entre 12 e 16, né? Mas também abre, porque com um menino com 12 anos, os pais vão também, né? As mães vão também, né? Então, não acho que seja assim uma coisa só, uma fotografia de 12 a 16. Eu acho que o filme ele tem complexidades também. Ele não é, aparentemente ele é um filme softzinho, leve, uma história sem muita invenção, contada de uma maneira simples, mas ele tem complexidades na parte psicológica dos personagens. Ele tem leituras mais profundas do que simplesmente uma história para uma menina de 12, 13, 14 anos, né, assistir. Porque tem os dramas dessas personagens ali, né? Os personagens são complexos, eles não são lineares, né? A própria protagonista do filme, que é a menina que tem no filme 14 para 15 anos, ela aparentemente ela é uma menina diferenciada dos outros, né? Dos outros coleguinhas que são meio babaquinhas ainda, que é surf, que é só coisinha light e tal. Ela não, ela já lê Sylvia Plath, né? Que é uma poeta americana densa, né? Para a idade dela é uma coisa, lê Rubem Fonseca e tal. Então ela tem outro, mas por outro lado ela tem um lado muito frágil também, né? E isso se revela com a dificuldade dela de ter relacionamento com os meninos e tal, né?
E, então, o filme, aparentemente, ele é um filme bem simplesinho, mas não é, não. Ele tem outras possibilidades também. Uhum. Eu ouvi tu dizer que tentou usar uma linguagem meio de videoclipe em alguns Sim. momentos. Quais foram os elementos que tu achou que foram necessários ser utilizados no filme? Eu acho que tem 3 elementos gráficos bem característicos de videoclipe, assim, que fazem interferências. Um é a parte gráfica quando ela se refere ao mundo ideal, né, que aí fica aqueles grafismos. Depois tem aquela parte que ela faz tem aquelas animações em que ela coloca os subtítulos, assim, como se fossem escolhas, né? E, que aquilo ali, o que é? Aquilo ali é uma transposição de um diário, né? Hoje nenhuma menina escreve mais diário, talvez tu tenha feito na tua vida, que era uma coisa muito de menina, né? 12, 13 anos, escreveu diário, começou a conhecer o mundo e tal, que é um diálogo que tu faz contigo mesmo, né? Que se fazia, eu acho que era importante, que essa geração faz no computador, né? Então, aquilo ali é como se fosse um pequeno diário dela, né? Então, é uma transposição do diário para uma linguagem audiovisual. Já os filmes, não. Os filmes são filmes que entram dentro da narrativa direta do filme, né? Porque o Insônia, que é um menino tímido, que conhece, filho de um amigo do pai dela, que ela não dá a menor bola, mas que manda vídeos e que acaba conquistando ela, né? Pelo que são os vídeos da banda, são os vídeos, ele tem o codinome Insônia, para não se revelar quem ele é, e que é o nome da banda que ele toca, que ela descobre no dia lá, que os vídeos todos eram mandados pelo menino, que estava toda hora ao lado dela. Assim. Certo. Beto, em relação à distribuição, a exibição, já tem data prevista para a estreia do filme? Essa parte é mais com a produção. Eu sei que está em conversação com distribuidora, né? Com algumas distribuidoras e agora, que é um passo hiper importante, né? Agora acabou o filme, tão importante quanto fazer um filme é colocar ele no mercado, que é difícil, custa caro e dá trabalho, né? Então isso tem que fazer. Vocês não têm alguma ideia de trabalhar junto a escolas também? Sim, eu acho que sim, com certeza, é um público-alvo, escola com certeza. Tu estreou aí no cinema em longa-metragem com o Neto Perde Sua Alma, né? E agora vem com uma proposta totalmente diferente também, Beto. O que a gente pode esperar para os próximos? Assim, o Neto foi uma coisa foi uma coisa interessante, assim, porque eu fazia faculdade de arquitetura e na faculdade de arquitetura no final dos anos 90, ali na segunda metade dos anos 90, tinha até um pouco antes, tinha uma discussão que se chamava de um conceito que se chamava pós-moderno. O que era o pós-moderno? Ele negava o conceito do modernismo, que é uma estética universal, né? Que não tem regionalismos, né? A arquitetura modernista do século XX tu pode pegar um prédio em qualquer lugar do mundo, bota lá e tal. E na faculdade de arquitetura que eu fazia antes de fazer jornalismo, tinha muito esse papo. E uma das vertentes disso foi para uma coisa regionalista, né? Então eu me lembro que eu fui com professores de arquitetura brasileira e de um professor que estudava estâncias gaúchas. Eu fiz um trabalho com ele, batendo fotos pelo interior e tal. E esse tema me tocou muito, essa coisa regional. Então antes do cinema eu já tinha isso. Quando o Tabajara me convidou, daí eu comecei a trabalhar com audiovisual e fazia videoclipe urbano ali no Bonfim, né, MTV e tal. Mas aí o Tabajara Ruas me convidou para fazer o livro dele e eu já tinha, na realidade, ao mesmo tempo que era uma coisa urbana que eu também tinha esse lado que eu explorava, assim, que era a questão regional. E a gente acabou fazendo um filme. Embora eu acho que o Neto não é regional, o Neto é um filme que fala, claro que é uma história datada e localizada, mas ele não é regional não. Se tu a gente passou o Neto em 15, 20 países no mundo e nunca se falou que era uma história regional. Nesses debates pós... Ele foi tratado como regional em algumas partes do Brasil, mas ele fora do Brasil jamais. Ele era um filme que contava a história de um general lá no sul do Brasil, ponto. Né? E claro que a gente está contando uma história localizada, tem que mostrar o chimarrão, tem que mostrar cavalo, tem que mostrar a história que a gente está contando, é óbvio, né? Mas então o Neto não foi tão fora das coisas assim. Eu acho que ele tem uma certa lógica na minha vida. E depois sim, depois eu começo depois vem o Cerro do Jaral, que é um filme que mistura rock and roll
com ícones gaúchos, mas bem diferente do Neto, né? Anos 80, datado nos anos 80. Depois veio Dias e Noites, que é um filme também urbano, mas quer dizer, urbano, mas que tem também na terra, né? Na história do Sérgio Jockman, ela é importante. E vem também um pouco dos ícones gaúchos também. E depois eu fiz o Enquanto a Noite Não Chega, que é um filme do Josué, que é um filme absolutamente sem signos regionais nenhum. O livro do Josué ainda tem Chimarrão, tem a Revolução de 30, eu tirei tudo, é um filme absolutamente... mas no passado também. Então acho que está havendo uma evolução. Eu comecei em 1835, vim para 1940, que é o Dias e Noites, 50, vem para a década de 80, vem para esse que tem para o Enquanto, que é uma bruma no passado, sem datar muito especificamente. E esse, aliás, é quase contemporâneo, porque a gente colocou no início da história, não sei se tu viu o filme, Porto Alegre, 2007. Por quê? Porque a tecnologia ficou defasada, porque não tinha nem Facebook. A gente adotou ali uma estética meio Messenger, mais incrementadinho, né? Mas não vai ficar defasado, porque é um conceito que está ali, não uma tecnologia. É o conceito da comunicação por computador. Daqui a 5 anos não vai ser mais Facebook, vai ser uma outra coisa. E o conceito está ali. Né? Tá certo. E o que a gente pode esperar, tá? Já pensando no próximo filme? Eu estou pensando, eu quero fazer 3 documentários de cidades. Do Rio Grande do Sul? Não. Uma no Rio Grande do Sul, e uma localidade inóspita e fictícia, de 2 mulheres que vão atrás desse lugar. Outra que é uma busca de uma mesa, que foi produzida em Londres, eu vou fazer um documentário sobre Londres. E outra é uma reconstituição de uma intervenção do Cristo, que é um artista plástico que faz mega intervenções em cidades, que ele fez em Nova York, em 2006, que ele botou goleiras, assim, dezenas de goleiras de 100 metros no Central Park, nevado, lindo. Eu vou fazer uma reconstituição, porque eu estava lá nesse momento, fazer uma reconstituição oral daquela coisa. Então são 3 documentários de buscas. De buscas de coisas que foram feitas. É uma coisa muito pessoal minha, os 3, assim, são coisas que fazem parte da minha história. Assim. Interessante, então vem coisa muito nova. Vem. Só estou esperando o dinheiro agora. Que é outro problema, né? Então tá, boa sorte. E estou aberto para novos projetos. Como surgiu? Só para dirigir, coisa, delícia. Agora tu gostou. Gostei. Tá certo, boa sorte aí pro Insônia, que eu acho que já começou muito bem. Com pé direito mesmo no Festival de Cinema de Gramado. Obrigada. É a TV Fevale na cobertura oficial do Festival de Cinema de Gramado.